Prepare o teu coração, porque eu confesso que quando eu estava pensando o que eu poderia falar nos corações essa noite, e uma das minhas devocionais foi neste texto, e Deus trabalhou algo incrível no meu coração. E eu confesso que quando eu estava lendo este texto, coisas incríveis foram acontecendo na minha vida e Deus foi trabalhando no meu coração. E o mais interessante é que coisas foram acontecendo no decorrer da semana que começaram a testificar este texto. Começaram a testificar o que estava sendo lido aqui neste texto. E Deus faz coisas incríveis na nossa vida. Então, prepare o seu coração, abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Nós iremos ler do versículo 11 até o versículo 17, que diz assim a palavra do nosso Deus. Logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho único de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chores." Depois aproximou-se e tocou no caixão, e os que carregavam pararam. E Jesus então disse: "Jovem, eu lhe digo, levanta-se." O jovem sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. E diziam: "Um grande profeta se levantou entre nós. Deus realmente interveio em nosso favor, em nosso povo." E o versículo 17 continua: "Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas." Esse texto, eu acredito ser um texto muito interessante, porque Jesus Cristo estava caminhando aqui na terra, desempenhando o ministério que lhe havia sido concebido da parte de Deus, e no momento em que Jesus estava caminhando aqui, Jesus estava apresentando a chegada do reino dos céus aqui na terra. E uma coisa incrível neste texto é que nós podemos perceber duas multidões nesse texto. A primeira multidão é a multidão que estava com Jesus, é a multidão que estava alegre, era a multidão que estava feliz pelos feitos e realizações que Jesus estava operando ali no meio deles. Jesus estava fazendo milagres incríveis ali no meio deles. Jesus estava mostrando que ele havia recebido da parte de Deus um poder sobrenatural, um poder sobre-humano. Jesus estava caminhando ali juntamente com seus 12 discípulos e logo se formou uma multidão ao redor de Jesus e essa multidão começou a acompanhar Jesus com alegria no rosto, porque o que Jesus estava fazendo era realmente coisas incríveis. Essa foi a primeira multidão. A segunda multidão foi uma multidão totalmente como um contraste àquela primeira multidão. A segunda multidão foi uma multidão que estava completamente triste por algo que havia acontecido. Ali naquela cidade de Naim, aí havia falecido o filho único de uma mulher que já era viúva. Eu nunca tive a oportunidade de ter filhos, mas eu não consigo nem ter a noção do que seria a sensação de ter um filho. Mas eu acredito que a sensação de ter um filho deve ser uma sensação incrível. E eu acredito que quando acontece uma tragédia dessa, é uma tragédia que não tem nem como descrever o tamanho da dor que aquela viúva estava sentindo. Eu acredito que aquela foi uma tragédia que aconteceu de uma forma que ninguém esperava, de uma forma que ninguém conseguia lidar, de uma forma que eu acredito que nem ninguém consegue lidar. Aliás, o ser humano não consegue lidar com a morte, nós não fomos feitos para a morte. Nós não fomos feitos para lidar com a morte, nós temos dificuldade de lidar com a morte. E não tem como nós descrevermos o que é mais doloroso ou menos doloroso, mas nós sabemos que
nós não conseguimos suportar a dor de perder alguém, de perder um ente querido. Só que eu acredito que a dor de perder um filho é uma dor inimaginável. E aquela mulher acabou padecendo daquele sofrimento tal, e um sofrimento tão profundo, porque naquela sociedade em que aquela mulher vivia, quando perdia-se o marido, a única esperança era nos filhos que aquela mulher teve com o seu falecido marido. Era a única esperança daquela mulher continuar sobrevivendo, daquela mulher continuar vivendo naquela sociedade. E quando chega essa notícia do que aquela mulher viúva havia perdido o seu marido e também havia perdido o seu único filho, é como se aquela mulher perdesse totalmente a sua única esperança. E há uma coisa incrível neste texto, porque chega um momento, naquela dor e naquela tristeza daquela mulher, que uma multidão foi formada ali ao seu redor, e aquela multidão então começa a levar a sua única esperança para debaixo da terra. Aquela mulher é pega numa situação com a qual ela nunca sonhou na vida. Uma dor tão profunda. Eu posso dizer até mesmo que aquele foi o final daquele poço de tristeza que ela tinha. Aquela mulher, eu acredito que não sabia nem o que descrever daquela emoção. Eu acredito que a única coisa que aquela mulher conseguia fazer era apenas derramar as suas lágrimas diante daquela dor. Só que de repente Jesus aparece. De repente Jesus aparece e é uma coisa incrível porque quando Jesus aparece, ele aparece de uma forma extraordinária. Aqui no versículo 13 diz uma verdade que nós precisamos dar total atenção. O versículo 13 desse texto que nós lemos diz: ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Ao vê-la. Eu acho isso uma coisa incrível, porque Jesus, ele ia na contramão da naturalidade. Jesus, ele ia na contramão daquilo que era de comum nos corações das pessoas. Jesus realmente é e sempre será alguém incrível para nós. É fato que nós estamos padecendo de vários problemas em nossa sociedade, de várias situações que estão gerando preocupações nos nossos corações, mas nós não podemos salientar que a humanidade sofre com um mal terrível, e este mal não é a falta de tecnologia, não é a falta de recursos, porque nós precisamos ser sinceros que nós temos em nossas mãos, a humanidade tem em suas mãos, um vasto campo de riquezas com a qual são exploradas. Nós temos tecnologia, nós temos uma ciência tal, nós temos condições extraordinárias. Mas eu acredito que um dos maus mais presentes dentro da sociedade que nós estamos vivendo é a falta de enxergar. E esse enxergar não é simplesmente discernir sobre as cores. Esta falta de enxergar não é simplesmente discernir sobre objetos, mas esta falta de enxergar é uma falta de enxergar o outro. Esta é a falta de enxergar a dor do outro. E quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós podemos perceber nitidamente como Jesus agia diante da dor do próximo, como Jesus agia diante da dor daqueles que estavam padecendo. Jesus se compadecia. E sabe o que eu acho mais incrível nisso? Sabe o que eu acho mais milagroso nessa história? Não é simplesmente Jesus fazer um morto voltar à vida. Mas eu acho que o mais milagroso é Jesus nos ensinar
a ação de compadecer-se. É Jesus se compadecer da dor daquela pessoa. Porque no mundo em que nós vivemos, por exemplo, nós somos uma sociedade que contém uma riqueza tal, mas ao mesmo tempo somos uma sociedade que mais tem pessoas famintas, que mais se tem pessoas precisando, pessoas carentes, necessitadas. E nós temos condições de suprir, mas nós não conseguimos entender porque essas pessoas que estão carentes não conseguem ser aliviadas dessa dor, dessa tristeza, dessa carência. O fato é que nós vivemos uma sociedade que não enxerga a dor do outro. Nós vivemos uma sociedade que não consegue se compadecer da dor do outro. E Jesus tem uma ação extraordinária que nós precisamos prestar atenção neste texto. E essa ação não é de simplesmente realizar algo maravilhoso sobre a vida daquela mulher, mas antes de qualquer cura, antes de qualquer milagre, é o fato de Jesus se compadecer da dor daquela mulher, a dor que aquela mulher passava. Jesus se compadeceu daquela mulher. E eu acho isso incrível, como por exemplo, como Jesus lidava com a dor nos corações. Porque quando nós olhamos, por exemplo, para a ressurreição de Lázaro, nós vemos no texto em que Jesus vai ao encontro daquele sepulcro, e após 4 dias, Lázaro já ter sido morto e sepultado, Lázaro está naquela situação. Depois de 4 dias, quando todos davam-se terminado, davam-se fim da vida daquele homem, Jesus vai até ali e não simplesmente realiza um milagre, mas o texto é bem claro dizendo que Jesus chora. Isso não é incrível? Não é incrível de nós pensarmos como Jesus chorou? Porque se fosse eu, sabendo que o milagre da parte de Deus, sabendo que Deus iria usar a minha vida para abençoar, para abençoar as pessoas que estavam ali, para abençoar a vida de Lázaro, para trazer Lázaro de volta à vida, eu estaria contente, eu estaria feliz, eu estaria eufórico, porque, aliás, um milagre estava para acontecer. Mas qual foi a reação de Jesus Cristo? Preste bem atenção, porque a reação de Jesus Cristo foi de se compadecer. A reação de Jesus Cristo foi descer no nível que todos aqueles familiares estavam tendo. A reação de Jesus Cristo foi de sentir a mesma dor que aquelas pessoas estavam sentindo. E foi um choro, a Bíblia não descreve com detalhes, mas nós podemos entender que foi um choro a tal ponto que as pessoas se diziam como ele amava a Lázaro. Como ele amava Lázaro. Jesus tem a ação de se compadecer, de sentir a mesma dor do próximo, de sentir a mesma tristeza do próximo. E quando nós olhamos para Jesus, nós vemos e percebemos que Jesus é a imagem exata de Deus aqui na terra. Jesus é a imagem exata do Deus vivo aqui na terra. Aliás, nós só conseguimos entender a Deus a partir de Jesus Cristo. Nós só conseguimos interpretar a Deus, nós só conseguimos entender de fato e nos relacionar com Deus de fato através da vida de Jesus Cristo. Então, quando nós olhamos esta ação de Jesus Cristo se compadecendo com a dor do próximo, nós podemos dizer que é um movimento que Deus faz diante da humanidade que sofre e que carece da graça de Deus. Da graça de Deus. E nós precisamos entender de uma vez por todas o poder que esta palavra graça tem na vida da humanidade. Porque graça não é uma doutrina que é ensinada nas igrejas. Graça não é uma doutrina que é ensinada na escola dominical. Graça não é uma doutrina que é ensinada nos livros teológicos. Graça é um ambiente em que nós vivemos, nos movemos e existimos. Nós só conseguimos viver porque Deus, por meio de sua graça, nos sustenta.
É por isso que coisas boas acontecem e coisas ruins acontecem na vida de gente que é ímpia e na vida de gente que é pura, na vida de gente independente do que for, na vida de qualquer pessoa. A graça de Deus é sobremaneira, a graça de Deus é abundante, a graça de Deus ela é viva e eficaz na vida de todos. O sol continua nascendo. O sol continua se levantando, independente do que aconteça. E isso não é nada mais e nada menos do que a graça de Deus atuando nos nossos corações, na nossa vida. É a graça de Deus. É a graça de Deus. Não é pelo que as pessoas são, não é pelo que as pessoas deixam de ser, deixam de fazer, mas é porque Deus assim o quis. Nós precisamos entender essa ação de Deus, de se compadecer com a dor da humanidade. E Deus não é aquela pessoa que simplesmente fica num alto e sublime trono, olhando para os seus filhos, passando por necessidades e sofrendo. Mas Deus ele tem um movimento de vir até o nosso encontro. Deus ele tem um movimento de se achegar a nós, de se aproximar a nós. Deus ele tem um movimento de estar mais perto. Deus ele tem um movimento de não simplesmente nos olhar no fim daquele poço, mas entrar neste poço, estender o seu ombro a nós. A tal ponto que nós não conseguimos dizer nada, nós simplesmente choramos diante da nossa dor e diante da nossa insignificância. E Deus então olha para nós e com palavras brandas e tranquilas ele diz: eu sei da tua dor. E mais do que saber da tua dor, eu estou aqui com você. E eu sinto esta dor junto com você. E então, ele nos pega pelo colo e nos ajuda a sair deste poço. E não simplesmente a sair deste poço, mas ele nos ajuda a nos levantar desta queda. Nós somos seres que não nascemos para a individualidade. Nós somos seres criados para o coletivo. Nós somos seres que fomos criados para o coletivo. Eu estava conversando com uma pessoa esses tempos dizendo que nós não nascemos para desfrutar das alegrias aqui da terra, para desfrutarmos dos prazeres aqui na terra sozinho. Nós nascemos para desfrutar dessas alegrias com as nossas amizades, com a nossa família, com a nossa companhia. Nós não nascemos para vivermos aqui sozinho. Nós nascemos para compartilhar dessas alegrias com outras pessoas. Então somos seres relacionais, somos seres que necessitamos de relacionamentos. E a pior coisa no relacionamento é quando nós percebemos que nós não estamos sendo vistos. A pior coisa no relacionamento é quando nós não somos enxergados pela outra pessoa. Quando o sentimento não é recíproco. E eu não sei qual dor que você está sentindo nesta hora. Eu não sei o que você está passando neste momento. Eu não sei o que tem acontecido no decorrer dos seus dias. Eu não sei de fato o que está acontecendo com você agora. Mas eu quero falar esta verdade para você. E eu quero que você preste bem atenção no que eu estou dizendo. Porque esta é a palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Porque Deus está falando para nós esta noite que Deus nos enxerga. Que Deus enxerga a nossa dor, que Deus enxerga o nosso coração, que Deus nos enxerga e não enxerga simplesmente a nossa dor, mas enxerga quem nós realmente somos. Deus nos enxerga. Deus enxerga a mim e a você. Deus enxerga quem realmente somos. E nós não somos seres criados para sofrer. Somos seres criados para desfrutar de tudo aquilo que Deus criou naquele jardim.
Há uma coisa interessante da gente pensar na reação humana, porque quando nós olhamos para a queda do homem em Gênesis 3, nós percebemos que a primeira reação do homem à queda foi a reação de não querer ser visto pelo outro. Quando o homem, quando Adão e Eva decidem desobedecer a Deus, nós percebemos que o movimento de Adão e Eva foi um movimento de se esconder. Se esconder de quem? Se esconder do outro. Então, mais do que não enxergar a dor do outro, não enxergar o outro, nós não queremos ser vistos pelo outro. Nós não queremos ser vistos pelo outro. Então, é um movimento estranho para nós. É um movimento que nós precisamos lutar. É um movimento que nós precisamos trabalhar em nossas vidas. Nós precisamos prestar atenção em Jesus Cristo, que sempre nos olhou, e que sempre nos viu, e que sempre enxergou a nossa dor. E precisamos ter esta ação de enxergar a dor do outro. Talvez no teu relacionamento aí na tua casa, talvez com teu cônjuge, talvez com teu marido, com a tua esposa, o que está precisando nessa tua relação é de conseguir enxergar a dor do outro. Talvez o que você precisa para voltar a ter um relacionamento com o teu filho, com a tua filha, talvez o que você precisa voltar a ter para desfrutar do teu relacionamento com o teu pai, com a tua mãe, é na verdade de enxergar a dor. É enxergar a dor, é de se compadecer, é de se colocar no lugar do outro. É de se colocar no lugar do outro. Nós precisamos prestar atenção nisso. Porque Jesus ele veio mostrar essa verdade para nós, que o reino de Deus não é um reino de indivíduos, mas o reino de Deus é um reino de pessoas ligadas umas com as outras. O reino de Deus é um reino de família, o reino de Deus é um reino do coletivo. O reino de Deus é um reino que Jesus ora, não Pai meu, mas o Pai nosso. Esta foi a oração que Jesus Cristo nos ensinou. A não orar Pai meu, mas orar o Pai nosso. Só que nós somos constantemente barrados pelo nosso orgulho, pelos nossos problemas. Hoje eu estava falando com um grande amigo e eu acredito que ele foi usado da parte de Deus através de toda uma sabedoria vindo do alto para dizer ao meu coração que o grande problema nos relacionamentos superficiais é que as pessoas são cada vez superficiais por causa do orgulho presente nos corações. E o que é o orgulho? Se não olhar simplesmente para si e não olhar para o outro. E aí quando chegam pessoas que estão carentes, pessoas que estão precisando de uma ajuda, o primeiro movimento que nós fazemos é um movimento de se contrair, é um movimento de se afastar, é um movimento de ir contra. Ah, não gosto daquela pessoa. Aquela pessoa está chorosa, aconteceu um problema, não, eu vou ficar longe. Depois que aquela pessoa passar por esse problema, eu vou me aproximar dela. Meu Deus, aquele cara está passando por isso, não quero nem passar perto, senão eu vou ficar tendo que ficar ouvindo ele desabafar. Nós não temos o exercício de se compadecer do outro. Talvez o que precisa para salvar o teu casamento seja você se compadecer da dor do outro. Talvez o que você precisa para salvar o relacionamento com o teu filho, com a tua filha, é você se compadecer. É de você fazer esse exercício que Jesus Cristo nos ensina, de olhar a dor do outro. Houve um momento da minha vida em que eu estava triste.
Porque as pessoas se aproximavam de mim e eu não conseguia entender. Eu não conseguia entender o que estava acontecendo, porque algumas pessoas começaram a se aproximar e começaram a compartilhar de problemas e circunstâncias que estavam enfrentando na vida. E eu comecei a entrar em pânico, porque eu não conseguia lidar com o problema de todo mundo, eu não conseguia lidar nem com os problemas da minha vida, e de repente pessoas estavam vindo ao meu encontro para se aconselhar, pessoas vieram ao meu encontro para poder compartilhar um pouco da dor, e eu estava começando a entrar em pânico e falar, eu não consigo lidar nem com os meus problemas, como eu vou lidar com os problemas do outro? E aí é como se eu ouvisse a voz de Jesus Cristo dizendo, você precisa mais de mim e menos de você. Foi neste momento que eu cheguei à conclusão que pelas nossas próprias forças nós nunca conseguiremos olhar o outro, mas que nós só conseguiremos olhar para a dor do outro no momento em que nós deixarmos com que Jesus Cristo seja o centro das nossas vidas. É por isso que para a tua família dar certo, Jesus Cristo tem que ser o centro. É por isso que para o seu serviço dar certo, é por isso que para o teu trabalho dar certo, Jesus Cristo tem que ser o centro. Quantos líderes que estão me assistindo agora, quantos encarregados estão me assistindo agora, e que já perderam aquele espírito de tentar entender os seus funcionários, de tentar entender os colaboradores que estão ali para auxiliá-lo. Quantos líderes, quantos encarregados estão precisando entender de fato que o que eles precisam é trazer Jesus para dentro deles. Jesus Cristo tem que ser o centro. Jesus Cristo tem que ser o centro nos nossos corações. E eu acho incrível, porque Jesus Cristo não parou aí em simplesmente se colocar no lugar do outro. Mas Jesus traz consigo algumas verdades incríveis para o meu e para o teu coração também. E eu quero que você preste atenção então no versículo 14 que diz, depois disso, aproximou-se e tocou no caixão. E os que carregavam pararam. E então Jesus disse, jovem, eu lhes digo, levanta-se. O verso 15 diz, o jovem se levantou e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. É incrível esta verdade que contém nesse texto. Porque quando nós olhamos para a ação de Jesus Cristo, nós percebemos que a ação de Jesus Cristo é uma ação que quebra todo o paradoxo, que quebra todos os paradigmas presentes ali naquela sociedade, que quebra toda a religião presente ali naquela sociedade. Jesus não se importava com a religião. Porque quando nós percebemos que Jesus ele toca no caixão, aqui há uma verdade cultural que nós precisamos prestar atenção. Porque essa era uma atitude que não se deveria ter naquela sociedade. Porque ninguém poderia colocar a mão em tudo aquilo que estava morto. As pessoas que tocavam em alguma coisa morta, elas precisavam passar por um ritual de purificação. Elas precisavam ser purificadas. E Jesus Cristo, neste texto, ele vai ao encontro daquele caixão. Após consolar aquela mãe que havia perdido toda a sua esperança. Ele vai de encontro àquele caixão. E não se preocupa com religião. E não se preocupa com dogmas. E não se preocupa com doutrinas. E não se preocupa com aquelas besteiras presentes no que a religião prega, no que a religião ensina. Mas Jesus, ele pula todos esses obstáculos. Ele então toca naquele caixão. E foi uma reação tão forte, tão assustadora, porque as pessoas que estavam indo enterrar aquela criança, as pessoas que estavam indo enterrar aquele jovem, eles pararam. Eles pararam e eu acredito que um silêncio foi formado ali naquele lugar. Aquela reação de que ele fez aquilo que não poderia. Jesus não está preocupado com a religião, mas Jesus está preocupado com aquela
com aquela vida que está ali. E é algo incrível, porque Jesus, ele não simplesmente toca naquilo que estava presente à sua frente, mas ele o trata não como um morto, mas ele trata como, de fato, alguém que estava simplesmente descansando. E nós precisamos entender esta atitude de Jesus Cristo, porque quando nós prestamos atenção nisso, nós percebemos que é uma verdade grande para nós, e não simplesmente para nós, mas uma verdade grande para aqueles que já não estão entre nós, para aqueles que nós já perdemos, porque quando nós estamos em Cristo, nós não estamos mortos, mas nós estamos descansando. É como se Jesus Cristo saísse daquele lugar e fosse aonde aquela vida estava presente. É como se Jesus não se direcionasse para o que estava morto, mas Jesus estava se direcionando para aquilo que estava vivo. E essa é uma verdade incrível que nós precisamos entender. Porque quando nós estamos em Cristo Jesus, nós não estamos mortos, mas nós estamos descansando. Porque, como eu disse, Jesus Cristo é a imagem exata de Deus aqui na terra. E todos aqueles que estão em Cristo Jesus, é como se estivessem nas mãos de Deus. E que a morte não é simplesmente uma morte, mas é um descanso. A morte não é simplesmente uma morte, mas é um até breve. Essa é uma verdade incrível que nós precisamos entender. Essa é uma verdade incrível que nós precisamos nos salientar. Porque há de chegar um dia em nossas vidas que toda a nossa dor, todo o nosso sofrimento irá cessar. Há de chegar um dia porque toda dor e todo sofrimento tem um prazo de validade. E nós precisamos entender que chegará um dia em que nós realmente venceremos. Nós precisamos entender de fato que o maior milagre que Jesus Cristo já proporcionou para mim e para você não é o milagre de um paralítico poder voltar a andar, não é o milagre de um cego poder voltar a ver, não é o milagre de um mudo poder voltar a falar, mas o maior milagre que Cristo já fez por mim e por você é de um dia podermos ter acesso ao céu. Esse é o maior milagre que nós podemos ter. Esta é a maior dádiva que Deus já nos proporcionou. E eu sonho ansiosamente por aquele dia em que veremos os céus abertos. Em que veremos Cristo à direita do Pai. E que poderemos ouvir a voz de Jesus Cristo dizendo: pode entrar, bendito do meu Pai, e receba o céu por herança. Receba o céu por herança. Esse é o maior milagre que nós poderemos ter. Esse é o maior milagre que Deus já operou em nossas vidas. Esse é o maior milagre que Cristo já fez por mim e por você. Então saiba de uma vez por todas que todo o sofrimento que você enfrenta aqui é um sofrimento passageiro e que nada se compara com a glória que está por vir. Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Onde está, ó morte, o teu poder? Porque diante de Jesus Cristo, a morte não tem poder. Diante de Jesus Cristo, nós nos deparamos com a vida. Nós nos deparamos com a vida. Nós precisamos entender uma problemática que se tem naquelas pessoas que acreditam que o mundo, que nós vivemos em um mundo em que todos os seres humanos vão se reencarnar. A grande pergunta nessa questão de reencarnação é: mas o que é feito com o corpo? O que é feito com o corpo? Nada. O corpo se perde. Então, se o corpo se perde, não foi vencido. A morte não foi vencida. Uma coisa interessante que nós precisamos entender que a fé em Jesus Cristo é uma fé que sobrepõe todas as ideias, todas as teorias
Porque a fé em Jesus Cristo não é uma fé que faz a gente ficar morrendo, mas a fé em Jesus Cristo é uma fé que supera a morte. A fé em Jesus Cristo é uma fé que o nosso corpo não está simplesmente no vazio, que o nosso corpo não está se findando, mas que o nosso corpo está em um local de descanso, nas mãos de Deus, e que chegará um dia em que o nosso corpo seremos glorificados, receberemos da parte de Deus um corpo glorificado, algo lindo e maravilhoso que nós poderemos desfrutar, que é a vida eterna. É o que supera qualquer teoria de reencarnação. É o que supera qualquer religião. Jesus Cristo está acima de qualquer religião. Porque religião só traz contenda, conflito, guerras, brigas, contendas. Mas Jesus Cristo está acima de qualquer religião. Porque Jesus Cristo não veio nos apresentar uma religião. Mas Jesus Cristo veio nos apresentar o verdadeiro amor de Deus pela raça humana. Jesus Cristo veio apresentar o seu amor por mim e por você. Jesus Cristo te ama independente daquilo que você faz, independente daquilo que você fez, independente daquilo que você será, porque Jesus Cristo ama você por uma decisão própria, a decisão não é sua, você pode não amar a Deus, mas Deus continua te amando mesmo assim, e saiba que independente do que você fizer, o amor de Deus não mudará, o amor de Deus nunca falhará, e saiba que Deus é aquele que não simplesmente olha a tua dor, mas se faz presente na tua dor. Aleluia! Nós não precisamos temer, nós não precisamos ter medo, nós não precisamos ter medo. Eu quero terminar essa ministração. Eu preciso terminar porque o horário já está correndo, mas eu preciso contar esta história para mim e para você. Eu quero que você preste bem atenção nessa história. Essa é uma história que talvez alguns já conheçam, que é a história do grande corredor. Preste bem atenção, porque numa época de Olimpíadas, havia um homem que foi conhecido como o grande corredor. Ele era o melhor naquilo que ele fazia nas corridas, 100 metros, 200 metros, 1 quilômetro, 50 quilômetros, ele era o mais rápido. E ele foi conhecido por este apelido, o grande corredor. E este homem, como na vida de todo mundo, o tempo chegou para ele. E ele precisou se afastar das corridas, porque as dores em suas pernas já estavam atrapalhando a sua vida de atleta. Então ele precisou parar com as corridas. Até que chegou um momento de uma nova Olimpíada, de uma nova alegria, de uma nova festa olímpica. E as pessoas, o Comitê Olímpico decidiu então homenagear aquele que foi o grande corredor de todos os tempos. E então decide dar a honra de convidar o grande corredor para levar a tocha olímpica, para que pudesse ser começado a festa das Olimpíadas. Então, as pessoas ficaram felizes. Alguns repórteres começaram a se aproximar daquele grande corredor e começaram a fazer algumas perguntas. E uma das repórteres se aproximou do grande corredor e fez a seguinte pergunta: grande corredor, o que você pensa de você ter sido na história o grande corredor de todos os tempos? O que você acha de você ter sido o grande corredor? Fale um pouco para nós dessa experiência, desta alegria de você poder ter a honra de levar a tocha olímpica até o ginásio. Aquele grande corredor achou algo estranho nas falas daquela repórter. Porque o grande corredor começou a olhar aquela repórter e chegou à conclusão do seguinte: peraí, eu não fui o grande corredor. Eu ainda sou o grande corredor. Ninguém conseguiu bater os meus recordes. Ninguém conseguiu me superar. Ninguém conseguiu ser o melhor. Ninguém conseguiu tomar de mim esse apelido de ser o grande corredor. Então eu não fui o grande corredor, eu ainda sou o grande corredor. E sabe de uma coisa? Eu vou mostrar mais uma vez que eu ainda sou o grande corredor.
Chegou o momento, então, daquele homem levar aquela tocha olímpica. E era um percurso até o ginásio que levava em torno de 3 horas para se fazer aquele percurso. Aquele homem, então, coloca um desafio para si mesmo de fazer aquele percurso em 1h30. Chega um momento, aquele grande corredor pega a tocha olímpica nas mãos, todos começam a festejar, os carros policiais estão seguindo e de repente aquele grande corredor começa a apertar o passo, começa a correr mais rápido, começa a pegar um certo ritmo e aí os carros policiais estão tendo até mesmo dificuldade. Começa a imaginar comigo, os carros tendo dificuldade, aquela multidão tentando acompanhar o grande corredor e ele correndo cada vez mais rápido, mais rápido, mais rápido. Quando de repente passou o tempo e aquele grande corredor já podia ouvir os gritos lá daquele ginásio, todo aquele ginásio alegre, aquela multidão presente no ginásio e aquela porta ali de longe se abrindo e aquela multidão começou a gritar: grande corredor! Grande corredor, grande corredor, e toda aquela multidão passando por essa euforia, por esse entusiasmo, quando de repente aquele grande corredor entra naquele ginásio e todo aquele movimento é pego de surpresa por um grande silêncio. Até que chega o gerente do Comitê Olímpico e se aproxima daquele grande corredor. E fala então para o grande corredor, que estava com aquela tocha na mão. E fala o seguinte para ele, preste bem atenção. Você realmente conseguiu fazer um percurso que levava-se em torno de 3 horas. Você conseguiu fazer este percurso em 1h30. Você realmente ainda é o grande corredor de todos os tempos. Mas nós temos um problema agora. Porque nós não conseguiremos começar a nossa festa. A festa olímpica não vai poder ser iniciada. Você realmente correu muito rápido. Só que, infelizmente, a tocha que estava em suas mãos se apagou. E nós não poderemos começar a tocha olímpica. Nós não poderemos começar a festa olímpica. Sabe o que essa pequena história diz de verdade para mim e para você? Que às vezes, na correria da nossa vida, a gente está tão preocupado em olhar para o nosso próprio eu, que a gente se esquece do que realmente é essencial. Que a gente se esquece de olhar para o outro. Que a gente se esquece que o reino de Deus não é um reino em que as nossas orações são feitas como Pai meu, mas que as nossas orações devem ser feitas como Pai nosso. Que nós, de fato, precisamos entender que neste mundo o essencial é o coletivo. O que realmente tem valor é o valor que nós damos para o outro. Que você dê valor para a tua esposa. Que você dê valor para o teu esposo, para o teu marido. Que você dê valor para os teus filhos. Que você dê valor de uma vez por todas para o seu pai e para a sua mãe. Porque não adianta nada você correr esta vida, esta jornada da vida, e fazer com que a tocha olímpica que está nas suas mãos se apague. Que Deus nos abençoe essa noite. Feche os seus olhos. Nós estaremos orando neste momento. E logo após esta oração, eu colocarei uma linda canção que reflete o amor de Deus por mim e por você. Feche os seus olhos nesta hora e vamos orar, pedindo para que esta graça de Deus atue mais uma vez sobre as nossas vidas. Feche os seus olhos nesta hora. Papai, estamos presentes aqui esta noite, diante da Tua palavra, que é viva e eficaz. E nós percebemos que a essência que Jesus Cristo nos ensina essa noite é a essência de se compadecer.
Que o que Jesus Cristo nos ensina essa noite é que o que realmente se importa não é simplesmente para as nossas atividades, para a nossa correria da vida, mas o que realmente tem valor é se colocar no lugar do outro. E Pai, nesta hora existem pessoas que estão passando por problemas e por dificuldades de relacionamentos, que estão passando por problemas. Existem pessoas que tiveram perdas. E Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos, eu como ministro do Teu Evangelho, me coloco como intercessor por essas pessoas que estão padecendo. Eu me coloco nesta hora como intercessor e oro por cada pedido que foi colocado aqui nesses comentários. Por cada pedido que foi colocado aqui, Pai. Em nome de Jesus, dê condições para essas pessoas que estão precisando de um aprendizado no serviço, de um crescimento no serviço, de uma gratificação no serviço. Eu oro nesta hora por essas pessoas que estão precisando de uma intervenção tua no casamento. Eu oro por essas pessoas que estão precisando de uma intervenção dentro do lar, que passou por uma grande perda. Por grandes perdas, por grandes problemas, Pai. Eu oro nesta hora por pessoas que estão sofrendo, por pessoas que estão passando por necessidade. E eu peço a Deus que o Senhor me use cada vez mais como um bálsamo na vida dessas pessoas, como um refrigério na vida dessas pessoas, Pai. Para que essas pessoas possam ser alcançadas através do Teu Espírito Santo que atua na minha vida. Em nome de Jesus, Pai, eis-me aqui, usa a minha vida, Deus. Eu me coloco como um vaso em Tuas mãos, Pai. E quero cada vez mais agir. O diabo pode até tentar impedir o que o Senhor tem para a minha vida, mas eu acredito que o Teu Espírito Santo é muito maior do que qualquer ação que o diabo possa tentar sobre a minha vida, sobre a minha casa. E eu sei exatamente que o diabo não vai parar aquilo, os planos, os projetos que o Senhor tem para a minha vida. E eu sei que o diabo não vai parar os planos e os projetos que o Senhor tem na vida de cada um que está me assistindo nesta hora. Eu sei, Pai, e eu creio nesta verdade. Eu creio que o Senhor tem projetos lindos e maravilhosos para o coração de cada um. Eu creio que o Senhor tem projetos maravilhosos sobre o coração de cada pessoa que está me assistindo. A Tua palavra fala que o homem pode fazer planos, mas o efetuar vem do Senhor. E é nisso que nós descansamos. Porque nós projetamos, nós construímos, mas nós sabemos que o controle está nas Tuas mãos. E é nisso que nós descansamos. Porque o Senhor é um Deus que entra no buraco, que entra na nossa dor, que se coloca no nosso lugar, que estende os ombros para nós e nos leva pelo colo. Aleluia! Nós cremos nisso, Deus. Glória seja dada ao Teu santo nome. Nós acreditamos neste Teu amor que transcende todo o entendimento. E nós repousamos neste amor. Abençoe o lar de cada um esta noite. Em nome de Jesus que eu oro. Amém.